Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Ivo Martins, eu sou sócio da Dito CRM e esse é o nosso Customer Experts, podcast para a gente discutir a centralidade no consumidor. Quem não conhece, está chegando pela primeira vez, a nossa ideia aqui é trazer lideranças do varejo que tem um diferencial. São pessoas que, de forma geral, colocam o consumidor no centro para depois pensar nas estratégias que vão ajudar o varejo nos seus objetivos. E hoje a gente está aqui para discutir um assunto muito interessante, muito relevante, muito pedido pelos nossos ouvintes, que é o brand content. Como que a gente cria conteúdos que vão ajudar a engajar os consumidores, né, para que as marcas possam vender mais. E eu tenho aqui dois convidados que, né, são referências nisso e por isso estão aqui, são, né, nossos convidados para esse podcast. E eu vou apresentar para vocês, eles também vão contar, né, um pouquinho da história deles para vocês. Aqui, à minha frente, eu tenho a Ayla Siqueira. Ela é gerente de marketing na Guess Brasil, 17 anos de varejo, né, Ayla? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes. Oi, Ivo. Oi, Daniel. Bom dia. Olá. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu trabalho hoje na Guess Brasil, né, marca global. Estamos há 42 anos no mercado, no Brasil há 10 anos. Eu estou na marca há 6 anos. Comecei no varejo, como você disse, há 17 anos atrás. Comecei na área de vendas, então eu era vendedora de loja, passei pela linha de frente, logo em seguida fui para o escritório e segui uma trajetória aí trabalhando na área de visual merchandising, marketing, e hoje estou aqui, espero poder agregar bastante e trocar bastante informação com vocês. Muito legal. Começou criança, né, Ayla? Comecei criança. Comecei com 17 anos. 17 anos já no varejo, muito bom. Novinha. E aqui à minha frente também eu tenho o Daniel Milaré, ele é Chief Brand Officer na John John. Daniel, muito obrigado também por ter aceito o convite, meu caro. Fica à vontade para se apresentar. Eu que agradeço o convite. Ayla, Pedro, prazer estar aqui. Falou que tem 17, tenho 20, tenho um pouquinho a mais. Também comecei muito jovem. Começou criança, né? Na verdade, comecei como trainee, né? No programa de trainee da C&A e fui passando por diversos outros varejistas aí nessa trajetória e hoje estou à frente aí da marca da John John. Nesse desafio incrível, uma marca sensacional. A gente está muito feliz aí com esse novo momento da marca. E espero também poder contribuir aqui, trocar bastante ideia com vocês. Muito bom, pessoal. E a gente vai ter muita bagagem aqui para mostrar, não só com conceitos, né, discussões relevantes, mas principalmente com toda essa experiência, dicas práticas sobre varejo, para que a gente possa colaborar aí com a nossa audiência e trazer, né, um assunto que seja relevante para todos. E se você que está nos assistindo gosta de acompanhar esse tipo de assunto, gente, nós estamos presentes aí em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Fiquem à vontade, né, para darem um like nesse vídeo, para acionarem um sininho, para sempre receberem as novidades que a gente está publicando aí em todas essas redes. Muito bem, sem mais delongas, pessoal, o assunto hoje, né, é conteúdo relevante para a gente contar boas histórias. E aí eu queria, né, começar, né, por um assunto mais amplo, depois a gente vai afunilando mais. A gente tem aqui duas marcas, né, John John e Guess, que tem muita história, muito conteúdo, muita informação, muita substância no final das contas. Por que vocês acham, né, que esse assunto é relevante de ser discutido? Né? Como é que a gente pode trabalhar isso melhor para engajar o consumidor? Para começar, né, por um assunto mais amplo. Ayla, falando um pouco da Guess, né, você comentou, quase 50 anos de mercado no mundo, aqui no Brasil há 10, é uma marca com muita substância. Por que você acha que isso, de forma geral, é importante para que essa marca se posicione e se diferencie no mercado? Acho que é muito importante. O mercado hoje está muito acelerado, a forma como as pessoas consomem conteúdo e também consomem a nossa marca de uma forma muito acelerada, e o nosso consumidor está muito seletivo e muito exigente, né? Então, um dos nossos maiores desafios é como que a gente consegue fazer com que esse cliente opte para voltar na minha marca, para se conectar com a marca, como que ele se identifica. Então, criar conteúdo, não falar somente sobre produto para ele, mas também levar uma experiência, seja online, seja física, ela é muito importante, ela é bastante necessária, né? Então, acho que por isso que é tão relevante isso, é necessário a gente ter uma consistência para poder
falar com esse consumidor e garantir que a gente esteja ali no top of mind dele, que a gente faça parte do seu cotidiano, né? Assim, de resumo, que acho que eu poderia falar, não sei o que você pode contribuir. Não, acho que falou super bem. Quando a gente cria uma marca, né, a gente tem em mente tem uma ideia da marca, tem um propósito dela existir, uma forma de como comunicar aquela marca. Então, isso tudo nasce, né, dessa missão, dessa visão para a marca, pelo propósito que a marca quer deixar ali, né, como legado e etc. E isso você define ali qual é o consumidor que se identifica com esse propósito. Acho que antigamente a gente falava muito de público-alvo, sempre pensando em idade, demografia. Eu acho que, claro, a gente continua olhando demografia e idade, mas é muito mais comportamento. Né? Então, aquele consumidor que tem aquele tipo de behavior que vai se conectar com aquele propósito da marca. Então, se você tem esse propósito e você simplesmente desenha uma coleção e coloca numa multimarca ou numa outra loja, em qualquer canal, e você não conta essa história, talvez você não consiga atingir esse consumidor. Então, para você mostrar qual é o reason why da marca, você tem que ter um storytelling, tem que ter um branding, uma construção de marca mesmo. Então, por isso que esse assunto é extremamente importante quando você vai construir mesmo uma história de branding, né? Para se diferenciar da marca. Como a Ayla falou, acho que nunca a gente teve uma velocidade tão grande de mudança de comportamento como agora. Se as marcas não tiverem muito certas de qual é o propósito, qual é a posição que ela quer estabelecer ali dentro daquele mercado, ela fica ali navegando em muitos cenários ao mesmo tempo, né? E você se perde nessa evolução. Então é importante ter esse branding bem sólido, bem construído. Perfeito. Eu vou pegar esse gancho que você falou, né? Não só de dados demográficos, né? A gente parte da ideia do consumidor. E mais cedo, estava conversando com a Ayla aqui, ela estava comentando justamente, né, que a consumidora da Guess, muitas vezes ela tem uma idade ali de 40 a 50 anos, mas um comportamento, né, que é próprio, talvez, de uma pessoa de 20, 25. E se a gente se atenta só à idade, às vezes a gente não está comunicando com ela da melhor maneira, né, Ayla? Conta um pouquinho pra gente essa experiência, de onde que parte nessa visão da consumidora, do consumidor da Guess. As campanhas da marca, a marca mesmo como se, ela se apresenta de uma maneira muito sexy, ela se apresenta de uma maneira jovem também, são mulheres lindas, modelos, e a nossa consumidora, ela não é somente jovem, não é essa pessoa que traz no final o nosso resultado, a receita para dentro de casa, mas ela gosta de visualizar isso, é aspiracional também. E então a gente não pode só focar no conteúdo para um cliente jovem, para um perfil de consumidor jovem, porque a marca se apresenta dessa maneira, porque a marca tem um produto denim, né, casual, que seja fashion, mas ele é para todas as idades, obviamente. E essa cliente, ela se identifica com isso, apesar dela não ser mais tão jovem assim, ela se identifica com isso e ela precisa disso. Eu acho que são sonhos, desejos. É extremamente aspiracional, né? E essa coisa, o consumidor, ele está muito exigente. Então, essa necessidade da gente criar conteúdo, a gente precisa se antecipar também aos desejos dele. Atender, talvez, uma demanda que ele não saiba que ele precisa, mas ele, no fundinho ali, ele sabe e ele quer ser atingido de alguma maneira. E eu acho que, por conta disso, que não é só falar sobre idade, não é só por região, e a gente precisa muito criar um equilíbrio. Tanto entre a pessoa muito jovem, a pessoa um pouco mais velha, tem que criar um equilíbrio ali para que também não fique tão distante da realidade dela, mas com que ela consiga se identificar e falar assim, não, eu quero trazer isso para a minha verdade, eu quero trazer isso para as minhas experiências pessoais, profissionais, enfim. Interessante, que isso parte do consumidor, né? Entender o consumidor para que depois a gente possa criar a história. A marca tem um propósito, mas hoje o cliente também, ele tem os propósitos e as definições dele. Então, é lógico que a gente tem que se preocupar muito em manter a nossa coerência, assumir uma posição e se manter ali, mas a gente também precisa olhar para o cliente e entender o que ele está consumindo, como que ele está consumindo e o que ele quer que a gente fale com ele. Porque senão você fica para trás, outra marca chega e aí ele não vai lembrar de você e ele vai comprar de outro lugar. Então, branded content não é especificamente para falar sobre produto e para vender, mas ele é um dos principais para a gente conseguir também gerar receita e trazer fidelização, satisfação, conexão com a marca, né? Perfeito. Daniel, Oi. Quem é o consumidor da John John e qual é a história, né? Qual é o storytelling que vocês constroem para poder engajar esse consumidor? Consumidor
John, né? A gente tem um público jovem que é antenado, que é super fashionista, que gosta de se expressar através da moda, que está antenado em o que está acontecendo, o que tem de tendência, seja de tecido, de modelagem, de cartela de cores, e que é bastante ativo, né, e que gosta de se destacar dentro do ambiente que ele esteja. A gente vem abraçando bastante esse momento de celebração, né? São as festas, os festivais, os shows de rock, as comemorações, as baladas mesmo do dia a dia, sejam os restaurantes mais badalados, etc. A gente sabe que a pessoa quer estar bem vestida para esse tipo de ocasião, e é esse o consumidor que a gente acaba mirando como um foco principal, né? Mas a gente sabe que tem outras construções sobre a marca, outros momentos de lifestyle que a gente tem que incorporar, e esse vem sendo também um dos tópicos de discussão dentro da marca para a gente ampliar esse espectro, né? Porque essa mesma pessoa que está comemorando, celebrando e está com uma roupa com brilho, com bastante informação de moda, como ela se comporta e como ela se veste no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, ela está sempre querendo se destacar de alguma forma. Então, né, tem nuances aí no meio desse espectro de coleção, mas eu acho que aí está o desafio, para a gente realmente conectar com esse consumidor em todos os momentos e todos os touch points assim, que ele tem com a marca. Bacana. Eu acho que tudo isso mostra uma questão também de escolha, a importância da escolha, né? Porque, claro que a gente vai ter, né, um espectro grande de consumidores, grupos que nos consomem ali, mas de alguma maneira, né, se a gente não faz uma escolha bem pensada naquilo que vai ser o nosso foco, muitas vezes a gente vai se tornar genérico também, né? E tem muitas marcas que caíram nessa armadilha ao longo do tempo, né? Não, eu quero abraçar de A a Z, de 8 a 80, né? E acabam perdendo um pouco dessa questão da identidade, né? Você vê isso também, Ayla, passando um pouco essa bola para você, depois quero ouvir o Daniel sobre isso também. Qual que é o perigo da gente querer, né, abraçar o mundo e a importância de se fazer uma escolha pensada, né, para que a gente possa, inclusive, se diferenciar? Acho que quando você se você não tem lugar, nenhum objetivo, um foco, é muito perigoso onde você pode chegar, se você não determina, né, um destino, um objetivo até onde você quer chegar. A Guess, ela tem de certa forma, a gente tem clientes diversos, a gente tem possibilidade de falar tanto com aquele mais casual, como com aquele mais fashion, como aquele mais jovem e aquele um pouco mais, né, mais experiente, digamos assim. Então, é importante você encontrar ali um equilíbrio de criar conteúdo para os dois, mostrando que você tem opções para essas duas pessoas, mas que eu não vou muito além disso, no sentido de eu não tenho um objetivo, ou que seja, por exemplo, falar demais sobre promoção. Não quero falar demais sobre promoção. O mercado está exigindo, mas hoje eu não me posiciono como uma marca promocional. E isso é muito importante também, porque onde a gente quer chegar. Eu não quero ser visto somente como uma marca que apresenta descontos o tempo todo. Então, a gente precisa tirar apesar de o varejo estar fazendo isso o tempo todo, que seja, né? Estou falando de uma maneira geral. Mas, então, você tem que assumir uma posição e ir com ela até o final, porque aí sim o seu cliente ele vai entender que você tem uma consistência e essa consistência ela vai te gerar uma relevância. Eu levo muito isso no dia a dia. Consistência gera relevância. Então, não adianta é isso, assim, de modo geral. Ceder a pressão, né? Ceder a pressão, do resultado imediato. Do resultado imediato, porque a longo prazo, se eu não for conseguir manter isso no meu negócio, eu também não vou conseguir manter esse cliente comigo. Não vai comigo, conseguir e ele construir, vai para outro né? lugar. Aí na tentação, né, do curto prazo, muitas vezes é perigoso. E a John John, eu sinto, pelo menos de fora, Daniel, que é uma marca que faz escolhas muito intencionais, né? Ela tem uma ideia muito clara, né, de que públicos ela quer atender, tanto é que você comentou aqui agora há pouco, né? Poxa, o nosso público é aquele que está, né, nos festivais, na balada, e saber disso já né, porque vocês entenderam quem é um público relevante para vocês, entenderam, inclusive, quais são, né, os espaços de convivência dessas pessoas, né, onde que essas pessoas usam o produto de vocês. É isso mesmo, né, essa questão da escolha específica, é relevante para se manter isso que a Ayla falou, da consistência? Não, é super importante, né? Conhecer os hábitos do consumidor, saber onde ele está, o que ele consome, que tipo de restaurantes ele gosta de ir, que tipo de música que ele gosta de ouvir. Tudo bem que hoje em dia isso está muito fluido, né? A gente
acho que nunca teve uma troca geracional tão rápida, né, como a gente está tendo agora, e nunca teve uma volatilidade tão grande também de estilos e gostos mesmo, né? Eu acho que é uma super exposição de tudo e que isso acaba cansando rápido. Como os ciclos de moda eram, sei lá, cada 10 anos, né? Tinha a década de 90, isso aqui é muito década de 80. A hora que você fala assim, qual é o estilo da década de 2022, de 20 a 2030? Qual vai ser o nosso estilo? É muito fluido. Nunca tiveram, né? Eu tenho certeza que você deve ter essa mesma situação na Guess, mas nunca houveram tantos modelos de jeans ao mesmo tempo performando bem. Né? Porque antes a gente tinha, agora é a hora do skinny, agora é a hora do wide leg. Agora a gente tem o skinny, o wide leg, o cintura alta, cintura baixa. O homem e, né? Exato. A calça muito justa, a calça muito larga, a cintura alta, cintura baixa. E é flare, mid-flare. E todas... O consumidor quer todas, né? Se a gente fala assim, quais você quer? E a gente tem que, às vezes, fazer escolhas, etc. Então, tem esse ponto da gente saber o hábito do consumidor, mas a gente também fazer um tracking e sempre fazer testes AB e fazer um conteúdo diferente e entender e medir resultado, porque a mesma estratégia que a gente usou, e não precisa ir muito lá atrás, vamos pensar em Namorados do ano passado, que super funcionou, não necessariamente vai funcionar esse ano, porque o nosso consumidor já mudou de gosto, de perfil, são outras baladas que ele frequenta, outro tipo de roupa, então a gente tem que estar muito conectado. E para isso, também, a diversidade do time é importante. Né? Se fala muito de diversidade no sentido de etnias e raças e credos, etc. A gente está falando muito mais de comportamento mesmo, de ter pessoas com idades geracionais diferentes que consigam trazer pontos de vista complementares, que consigam trazer pontos de vista diferentes, né? Que a gente consiga ter uma complementaridade e dar voz para todo mundo na hora de tomar uma decisão. Isso é super importante também. Perfeito. Agora vamos entrar no assunto, gente, que eu tenho certeza que gera muito interesse das pessoas que estão nos assistindo, que é sobre, né, o mundo online e o offline. Queria saber, né, primeiro a Ayla, na sua opinião, Ayla, tudo que a gente está falando, né, do branded content, ele funciona da mesma forma, tanto para lojas físicas quanto para e-commerce? Eu penso assim, eu não faço uma divisão entre eles. Claro que são canais diferentes, mas eu acho que funciona completamente. Eles são extremamente complementares e necessários. Pelo e-commerce, de uma maneira geral, a gente precisa trabalhar com uma comunicação muito integrada. Então, a gente constrói uma narrativa do que a gente quer falar, seja para uma campanha, seja de um produto ou alguma ação sazonal. E trabalhar ela em diversos tipos de canais, definir a partir do nosso público, né, quem que a gente quer atingir, qual é o nosso objetivo daquela campanha, qual é o tipo de material que eu vou trabalhar, seja vídeo, seja imagem, um vídeo curto, um vídeo longo, uma entrevista, ou tudo isso complementar, e trabalhar isso em multicanais, diferentes locais, em diferentes plataformas. Já no ponto de venda, trago a minha experiência de visual merchandising, que o visual merchandising ele faz parte dessa narrativa, né? Então, a gente consegue criar e levar isso para dentro de loja. E, além do visual merchandising, que a gente pode construir também, levar todo esse conteúdo que está na rede social, seja um material que eu fiz com creators, ou que eu criei uma experiência com eles, eu posso levar essa experiência para dentro de loja, seja através da vitrine, dos manequins, comunicações visuais, e também temos um dos principais pontos, que é a nossa equipe de vendas, nossa equipe ali da linha de frente, que ela também precisa estar muito alinhada com a minha comunicação, entender qual é o nosso objetivo, quais são os nossos valores, porque ele está com um cliente ali na frente dele. Então, se ele não saber comunicar, se ele não entender qual é, né, o mote dessa campanha, do que a gente criou, não vai adiantar nada e pode ir por água abaixo, porque isso vai fazer com que gere também o cliente do ponto de venda, ele vai para o online, porque o vendedor falou de uma maneira muito bem com ele, falou assim, poxa, que legal, estou vendo isso daqui na loja, deixa eu ir procurar o conteúdo. E vice-versa, viu o conteúdo, nossa, deixa eu ir ver na loja. Aí na loja ele identifica. Então, aí sim você teve um bom sucesso. Então, não vejo como sendo separado, funciona ou não funciona no outro. Eu acho que os dois fazem parte, eles são necessários. Se a gente esquece, né? Então, aí a gente... Com certeza a gente vai ter um resultado bem mais baixo se tiver. Legal. Daniel, o que você pode falar sobre isso com a gente? Exatamente, ela tocou em pontos que são cruciais mesmo para o sucesso do negócio. Primeiro, assim, tem que ter a ideia da comunicação de branding tem que ser unificada e tem que ter intersecções entre os canais.
Porém, cada canal tem uma especificidade, tem uma forma que funciona melhor. Até mesmo, a gente está separando aqui só o físico e o digital, né? Mas dentro do digital, ela mesma falou, vídeo curto, vídeo longo. Dependendo da plataforma, você vai ter um tipo de conteúdo que funciona melhor ou pior, né? Para aquela plataforma específica. E é importante, né, que os profissionais de marketing entendam que cada plataforma tem uma necessidade diferente para a audiência ali da plataforma. E para a loja física também, né? Um shopping A talvez não tenha o mesmo sucesso de um shopping B naquela vitrine, naquela exposição que a gente está fazendo. Talvez uma loja vai ter uma curadoria maior, vai ter uma exposição um pouco mais elevada, na outra tem que ter um pouco mais de massificação, um pouco mais de comunicação visual para ter uma performance melhor. O importante é ter uma unidade de comunicação. E o grande desafio que ela falou é como que a gente faz para criar esse conteúdo e realmente fazer um desdobramento entre canais e entre pontos de contato com o consumidor que tenham sinergia, né? Que eles se complementem, porque há uma jornada clara hoje do consumidor que muitas vezes, a maioria das vezes, não falando que é 100% assim, mas a maioria das vezes ele é impactado em rede social, daí ele vai para o site, daí ele vai para o físico. Mas pode acontecer o inverso também. Ele encontra o físico, fala, nossa, que loja legal, conhece a marca, fazia tempo que eu não falava, que eu não via essa marca, tem um conceito novo de marca, uma loja nova, reformada, etc. Ele vai lá, entra, conhece o produto, volta, começa a seguir a marca de novo. Então ele entra num ciclo inverso, né? Mas se não houver sinergia entre esses conteúdos de marca, causa uma dissonância ali, né? Ele não vai entender. Fala, peraí, na loja é uma baita de uma experiência premium, e aí o site é ruim, entendeu? Tem uma experiência pobre, ou então os posts com os influenciadores que foram escolhidos não casam com as escolhas que ela tem ali. Fala assim, putz, mas eu achei que essa marca era mais ou menos assim, e ela tá assim. Então a gente tem que pensar de forma muito... assim, cross canais mesmo, na hora de desenhar, até na hora de desenhar um projeto de loja e entender, falar assim, isso aqui vai ser legal pra gente replicar o que eu tô colocando em rede social. A gente não pensava nisso quando fazia arquitetura e design de loja há 20 anos atrás. Se pensava muito em arquitetura, se discutia muito como maximizar a experiência dentro da loja, né? Mas não como conectar com a experiência digital e nem como ser uma fonte de geração de dados. A loja precisa ser uma fonte de geração de dados, senão ela não tem mais razão de existir ali, né? É difícil se pagar hoje no mercado atual, né? Um ponto de venda que só tenha a unidade de negócio ali. Perfeito. E sem os dados a gente não consegue, de forma geral, entender quem é o consumidor, né? Não. Queria pegar esse ponto agora, né? O Daniel falou da palavra dissonância. E, de forma geral, no mercado, o que eu vejo muito é que também, além dessa dissonância entre o on e offline, existe a própria dissonância dentro dos canais. No seguinte sentido, né? Quando eu chego para ver uma vitrine de uma loja, tá ali contada uma história. Né? Tem toda a questão da experiência, eu entro na loja, tem experiência. Agora, quando eu vou conversar com o vendedor, será que ele está imbuído daquela história, né, e daquela experiência para, né, continuar trazendo aquilo para dentro? Né? Muitas vezes ele é deixado de lado dentro desse jogo. Do mesmo jeito no online, né? Nas redes sociais a gente vê muito o branded content, né? As marcas falando, né, além do produto, contando boas histórias. Quando a gente entra no e-commerce, cadê a história? A história não está ali. Quando a gente vê a comunicação direta com o consumidor, né, baseia-se ainda muito no produto. Por que vocês acham que existe essa dissonância também dentro dos próprios canais? Primeiro Ayla, depois quero ouvir o Daniel sobre isso. Eu acho que essa dificuldade de entender a necessidade, a importância dos seus canais, da maneira como se comunicar. A integração ela é muito necessária. Sem integração, eu acho que o speech precisa ser muito claro e ele precisa ser tratado em todos os pontos. Então, esse discurso que o vendedor trabalha na loja e como você trabalha no site, claro, até o próprio Daniel falou, cada canal tem a sua performance. Então, você precisa... E a audiência, ela exige uma coisa. Então, por exemplo, no Instagram, as pessoas ali estão falando, ai, que legal, bonito. No Facebook, é um espaço muito aberto para crítica também. Então, você precisa abrir, às vezes, espaço, num lugar que você coloca mais falando sobre pesquisa. Claro, mantendo a mesma narrativa, o mesmo discurso para ter essa familiaridade com a marca em si, né? E como que a gente pode, né, no ponto físico, antes da gente passar, incluir o vendedor dentro
construção da história, né? Na construção dos conteúdos que vão ser relevantes? A gente, até, por exemplo, na semana passada, a gente realizou um evento e a gente ele começou sendo um conteúdo para as redes sociais, a gente queria fazer um lançamento de campanha e ele partiu de um conteúdo para as redes sociais com creators que a gente chamou, que a gente queria que fizesse uma divulgação sobre o material. E aí a gente pensou, a gente precisa levar isso para a loja também. E como que a gente vai fazer isso? Então, a gente trouxe a equipe de vendas, a gente trouxe a equipe de gerência, a equipe de coordenação das lojas, e aí a gente bateu um papo com eles para entender como que se comporta esse cliente dentro da loja e como que eles acham que eles veriam isso. Então, a mesma experiência que a gente providenciou para os creators, a gente colocou ela dentro da loja e a gente deu a abertura para a própria equipe da loja se sentir à vontade de ser eles que iam disseminar esse conteúdo para o cliente. Não ia ser o marketing em si ou só um influenciador colocando um cupom, né? Não teve, nesse caso, um cupom de desconto, mas não era só um influenciador falando assim, olha, usa o meu cupom de desconto e vai até a loja porque a coleção de fall tá incrível, a coleção de inverno tá incrível. Não. O vendedor entrou em contato com seus clientes principais, a gente tinha um coquetel, a gente criou toda uma ação, a gente ofereceu um jantar para os influenciadores e na loja a gente trouxe pontos, assim, certos detalhes que a gente usou lá. E aí a gente usou essa imagem do conteúdo que a gente fez nas redes sociais com os influenciadores. E a gente mandou para os clientes também, para gerar aquela necessidade, falar assim, nossa, eu posso viver isso também. No evento em loja, a gente levou, por exemplo, até comentei com você, a gente convidou algumas pessoas para estarem presentes, algumas pessoas especiais, e os nossos modelos de e-commerce foram na loja. E uma coisa que eu achei muito legal de ver foi cliente tirando foto com o modelo do e-commerce. Muito legal. Isso é a personificação da marca. E assim, não são modelos influenciadores que têm grandes seguidores, que são famosos. Mas é alguém que significa para aquela cliente fidelizada, ela falou assim, nossa, eu estou tirando foto com esse modelo, que provavelmente ela deve olhar muito para ele, olhar para a cara dele, porque ele está lá no nosso site. Então, levar essa experiência, essa experiência que a gente forneceu para dentro de loja, engaja o vendedor e faz com que ele sinta cada vez mais parte e dissemine a nossa comunicação. Quando não tiver evento em loja, ele vai abraçar a ideia também. E, assim, um por um, conversas diárias ou semanais com eles, envolver os supervisores das lojas, assim. Eu gosto muito de focar na frente de loja, tanto ouvir deles, porque eu vejo muitos os dados, a gente procura muitos os dados de comportamento no nosso site, nas nossas redes sociais, mas tem também a loja, e a loja é um grande ponto de dados, assim. Então, tanto de retorno do cliente, tempo de permanência na loja. Então, esse feedback dos vendedores, essa troca com eles, também de empoderá-los para eles poderem levar essa comunicação, eu já passei a ideia. E agora só comunica do seu jeito, porque você também tem uma maneira de se comunicar. Não vou só criar um textinho básico. Pode fazer o seu texto, eu te auxilio com algumas imagens. Então, esse é o caminho, assim, que a gente fez. E a gente tem uma coisa muito recente, que foi esse evento que foi da semana passada, então acho que tem tudo a ver com... Perfeito. Você perguntou. Muito bom. Ótimo exemplo. E, Legal. de forma geral, né, Daniel, as redes sociais nos educaram muito a pensar o conteúdo, né? Porque os algoritmos, né, só dão atenção para aqueles conteúdos que são relevantes e eles sim vão ganhar visibilidade. Quando a gente fala em loja física, que eu acho que é o gancho aqui, muitas vezes é aquilo, né? O visual merchandising, né, maravilhoso para contar uma história. Dentro da loja, o vendedor ainda não incluído nesse jogo ou não entendendo que ele faz parte, né, de uma história um pouco maior. Também enxerga dessa maneira? Como é que você acha que a gente pode começar a mudar um pouco desse mindset? A gente já vem há algum tempo trabalhando bastante o time de loja, né, nesse sentido em digitalizar o vendedor, prover muita informação para que ele consiga ele mesmo tomar as decisões, assim como a Ayla comentou. Eu acho que a gente investe em influenciador, investe em embaixadores para a marca, muito para você aumentar o alcance, né? E você trazer mais fluxo, trazer gente nova, né, para a marca, etc., para consumir os conteúdos da marca. Mas o principal influenciador da marca é o vendedor. Na ponta, com certeza, assim, é disparado. Eles são os que trazem mais conversão, eles são os que trazem mais informação, mais fidelidade. Tem clientes que realmente gostam e perguntam para o vendedor, por exemplo, qual look você acha que eu deveria ir para esse evento? Né? E ele está lá preparado com muita informação, com bastante informação, tanto de moda quanto do behavior daquele consumidor, para falar, olha, para você, isso aqui, esse look vai ser o ideal.
e eles realmente têm essa informação. Ele não está ali só querendo vender uma roupa, ele gosta de fazer aquilo. E isso é muito legal para a gente identificar na equipe quem são esses talentos, né? Dá bastante oportunidade para esse time. A gente, sempre que pensa numa estratégia de comercial ou num lançamento de coleção, qualquer tipo de ação, né, de branding, a gente sempre começa, né, com os desdobramentos. O primeiro desdobramento tem que ser como a equipe vai comunicar isso para o cliente. Então, tem que ser assim. A gente tem que pensar, se não funcionar do vendedor, a gente não vai conseguir conectar com o que está no site. E você mencionou lá da experiência do site de ser uma experiência que é muito focada em produto. É difícil, é uma navegação que é diferente. O consumidor que está lá, ele está procurando outro tipo de informação, e às vezes quando você põe muito branding num conteúdo de e-commerce, é desafiador. Você percebe que o tempo de permanência no site cai, que o bounce rate aumenta. Então a gente acaba tendo que ainda se forçar, mas a gente sente uma evolução. Antes existia assim, uma procura muito grande por saldo, por promoção, porque é como o e-commerce nasceu. E a gente já vê pouco a pouco esse share diminuindo, a gente aumentando o share de full price, a gente diminuindo as comunicações comerciais dentro da plataforma do site e colocando um conteúdo de branding mais legal. E-mail marketing tem sido também uma ferramenta muito poderosa para isso, porque acho que a gente passou daquele período em que o e-mail marketing era uma coisa muito mal feita e muito chata, né, que as pessoas falam, lá vem mais um e-mail marketing. Acho que o LGPD veio ajudar bastante, porque você acaba recebendo só o que você realmente tem interesse de receber. Então, o click rate aumenta, o engajamento aumenta, e se você coloca um storytelling dentro do e-mail marketing de coisas legais, o consumidor tem interesse em consumir a história no e-mail e talvez já vai para o site com essa história já consumida, né? Então... É como você ser recebido numa loja física e você também não quer, você precisa... O vendedor, ele precisa te conquistar. Não quero que você comece a falar um monte de coisa para mim, né? Como vendedor. Então, na loja, muito possivelmente, até o cliente chegar no nosso e-commerce, ele já foi atingido por outras comunicações. Então, ele já quer ir até o final. Ele já quer... Por isso que o tempo de permanência, ele não é muito alto dentro do site. A gente precisa ser muito assertivo, gerar uma experiência para o usuário ali, breve, porque ele quer ser rápido. Senão, ele iria na loja, pagaria estacionamento... Ele andaria pelos corredores, perguntaria onde fica, né, a loja e tal. Então, no site, foi perfeito o que você falou, assim. O e-mail marketing é a opção onde você consegue criar um storytelling ali. É muito legal por conta do LGPD. Enfim, só fazendo gancho mesmo, que eu acho que, sim, é bem... Você precisa ser mais assertivo no site. Existem opções que você pode fazer, criar uma landing page, às vezes para alguma coisa específica, para um evento específico, uma ação de personalização, uma ação de presente, de brinde, né, com o consumidor, mas ele quer a agilidade, aquela coisa dele ser exigente e seletivo e acelerado, sabe? Acho que os marketplaces provocaram muito isso, né? Eles melhoraram muito a dinâmica de compra, né? E é muito mais rápido, é fácil, é intuitivo. Sei lá, em 2 cliques você compra e já tem os dados já salvos. Isso aumentou a régua de exigência para essa agilidade em qualquer tipo de operação de e-commerce, né? Se você entra num site que o cadastramento é muito complicado, o carrinho não é intuitivo, você perde muita conversão. O cliente realmente está chegando no site querendo já resolver o assunto, né? Sim. Interessante que vocês colocaram essa questão do conteúdo também dentro dos canais próprios, né, como e-mail marketing, porque, de forma geral, no varejo, a gente sempre entende que o consumidor está no momento de compra. E nem sempre é assim. Né? Se o consumidor comprou hoje, ele vai comprar de novo daqui a 2 meses, por que eu vou ficar mandando produtos para ele todos os dias ao longo desse tempo? Quando for o momento realmente dele comprar, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir nem ouvir falar. Viu tanto aquele produto que eu não quero comprar ele. Não vai querer nem ouvir falar dessa marca, né? Que o Daniel falou, e-mail marketing foi usado de uma maneira errada durante muito tempo, né? Então, como é que a gente usa todos esses canais ao longo desse tempo para manter, de alguma maneira, o consumidor engajado? E aí, voltando na questão lá dos vendedores, né? A gente trabalha há algum tempo com algumas marcas, né, que têm o mesmo perfil, né? Como Farm, Animale, Track and Field, Richard, Zelos, só para citar algumas, e vira e mexe a gente ouve uma história, né, de uma cliente que é amiga pessoal da vendedora, né, e aí elas trocam ideias sobre moda, uma chama a outra para ser madrinha de casamento,
né? E elas saem juntas. Tem uma relação que transcende a própria marca, né? Isso sendo bem aproveitado, melhor. E acho que o jogo começa a virar quando, né, o que a gente comentou aqui acontece, né? A gente coloca, né, a vendedora dentro dessa estratégia, não só para que ela apareça lá para falar de um desconto, de um cashback, de um produto, mas que ela também possa aparecer lá para trabalhar conteúdo, que é o assunto principal que a gente está trabalhando aqui, né? Como que ela também pode mandar dicas, né, não só de como combinar o produto, mas coisas que transcendem o próprio produto. Estava comentando mais cedo com a Ayla, uma marca, né, que a gente atende, de moda também masculina premium, começou a colocar dicas de vinho para os vendedores mandarem para os clientes, porque entendem que aquilo é relevante para o cliente. Como é que a gente pode, né, transcender, né, o produto, transcender o curto prazo para poder pensar um pouco mais amplo em cima disso? Vou pegar primeiro o Daniel, que eu acho que tem um exemplo muito bacana e recente, né? Como é que a gente pensa assim no David Bowie para trabalhar a John John, né? Que eu acho que tem toda essa questão da identificação também, né, Daniel? Legal. Só para dar o contexto, né? A gente fez uma série de coleções inspiradas aí na história do David Bowie. É a segunda vez que a gente está fazendo uma experiência de licensing, né? A primeira foi com Beatles e foi super legal, um super sucesso. E agora o Bowie a gente fez de uma maneira diferente. O time de estilo pensou muito na coleção, os moods de entradas da coleção como o mood dos álbuns do David Bowie, né? Então, que ele teve diversos momentos na carreira e ficou sensacional, assim, em modéstia à parte. A coleção tá muito bacana. E quando a gente pensou nisso, né? A gente pensou, será que o nosso público consome e gosta de David Bowie como a gente imagina, né? Porque é um artista que não está hoje nos top 10 do Spotify, por exemplo. Mas a hora que você vai ver, ele é extremamente atemporal. Ele teve um documentário que explodiu de bilheteria no ano passado. Então ele estava com uma relevância alta, né? E é uma roupagem que a gente estava fazendo para exatamente não ficar só preso àquele público que é fã do David Bowie, né? Para que a gente consiga realmente até levar essa história do David Bowie para pessoas que não conheciam e começam a seguir, começam a gostar da música, etc. Então foi uma experiência muito bacana entender isso, né? Falar como que a gente vai comunicar o David Bowie sem ser literal, sem ser óbvio. E as coleções foram com pitadas ali, né, de elementos do Bowie, mas a gente precisou dar uma olhada na conversão, quantas pessoas estavam consumindo os e-mails que eram um pouco mais institucionais, um pouco menos de produto, e a gente vai olhando isso diariamente, né, para entender qual é a melhor forma de comunicar. Mas foram muitos aprendizados legais aí nessa coleção, e ainda tem outros drops até o final do ano aí, com algumas coisas de Bowie. Muito legal. Eu acho que esse tipo de pensamento só aparece quando, né, o foco não está totalmente, né, naquele produto que a gente precisa girar, né, mas Sim. o que é relevante para o nosso consumidor, como é que a gente pode engajá-lo, né, com coisas que não têm a ver necessariamente com o produto, né, uma história do David Bowie, a música, o artista que ele foi e ainda continua sendo, né. Eu vou pegar um gancho aqui agora, né, o Daniel falou muito, né, nessa última fala sobre métricas, né, como é que a gente mede o resultado disso. Vou primeiro passar essa bola para a Ayla, né, porque quando a gente está falando, Ayla, de performance, né, a gente está falando de venda. Quando a gente está falando de venda, geralmente no varejo se olha muito o curto prazo, né? Ou seja, eu fiz aquele input, a partir do input eu tive um resultado, né, imediatamente depois. No e-commerce é o last click, né, na loja física eu mandei a mensagem, no dia seguinte a pessoa já foi lá e comprou. Quando a gente está falando de branded content, não é tanto aquela questão de curto prazo, né? Como que a gente mantém o consumidor engajado ao longo do tempo, e muitas vezes existe um desafio de se medir o resultado disso, né? Como é que a gente vira esse jogo, Ayla? É um dos meus maiores desafios, assim, principalmente quando fala sobre redes sociais, até conteúdos que a gente cria na internet, por conta quando a gente fala sobre awareness, como que você mede awareness, né? Qual é o período e como que a gente sabe que isso está trazendo um retorno e um resultado para a gente no final do dia? Então, a gente precisa a gente abre muito a cabeça, a gente tem que definir, assim, qual é o objetivo dessa campanha
E esse objetivo é para vendas. Claro que a venda ela é muito importante, mas a gente precisa entender que existem outras coisas que vão trazer mais venda e também tem aquela questão que é muito melhor você manter um cliente que você já tem do que você conquistar um novo. Ou melhor, na verdade é ao contrário, né? Você conquistar um novo e manter um é muito mais difícil, mas o branded content é muito importante, principalmente para você manter esse cliente, porque ele já está dentro de casa. Então, você precisa... Como que você vai medir isso? Qual é o engajamento desse cliente? Vou falar das redes sociais. Qual é o engajamento dele? O que isso está sendo falado? O que eles estão comentando ali sobre isso? Na página do Creator, está tendo alguma geração de conteúdo falando sobre o meu produto ou falando só sobre aquela pessoa que está colocando o material? E aí, isso leva para o site ou não? Às vezes é muito difícil porque a pessoa ali no link do Instagram ou no Facebook, às vezes ela não clica direto pelo link, ela prefere abrir lá no Safari, no Google dela e acessar o site por ali. Mas durante aquele período que a campanha estava sendo vinculada, qual foi o número qual foi a nossa audiência no site? Em loja, tanto em relação à venda, tempo de permanência, qual é o período de recência, recência e frequência do consumidor ali, envolve muitas análises de CRM também, para ver o perfil do cliente, ticket médio, a gente aumentou o ticket médio ou não aumentou o ticket médio, OPA, igual vou trazer o evento da semana passada, a gente conseguiu aumentar em 50% o nosso PA, por conta do evento, da ação que a gente fez ali especificamente, que era uma coisa bem diária. Então, o ticket médio melhorou, o PA também foi bem positivo nos dias das vendas ali na loja. Então, a gente tem que manter uma certa constância nisso e olhar esses números específicos e saber que não dá para você olhar para vários números, nem sempre é resultado de venda, nem sempre é resultado de engajamento, nem sempre é resultado de permanência na loja. Por isso que você tem que fazer um desenho muito específico, saber onde você quer chegar, ou saber entender o que aquele consumidor está te dizendo, e aí assim você vai colocar esse dado para, numa próxima campanha, você melhorar. Perfeito. Sobre métrica, eu já vou rolar muito a bola redonda aqui, porque tem um elogio público para ser feito aqui. Há muitos anos, Daniel, a gente vem falando, né, sobre a importância de se medir um pouco mais o longo prazo, um pouco mais a recompra, né, um pouco mais... o que se costuma chamar de gasto anual do consumidor. E aí, recentemente, tem acompanhado os balanços, vocês estão publicando com destaque o indicador que, assim, a gente fala há muito tempo, que é o Same Client Sales. Eu acho que não é um indicador tanto de curto prazo, mas mostra se a marca continua sendo relevante para o consumidor. Rolando essa bola redonda aqui para você, já te dando gancho. Você acha que essa é uma métrica... que pode ser acompanhada, porque a gente não vê outras marcas falando dela de maneira ampla, tá? Eu acho que vocês começaram com um ótimo exemplo e estão sendo pioneiros nisso. Eu acho que é uma medida que começou... E esse é o ponto, né? Quando você começa a fazer a métrica, qualquer métrica que seja, né, ela vai ter mais relevância com o histórico. Quando você vai gerando histórico, você vai entendendo as nuances e variações com aquilo que a gente está fazendo no brand. Por exemplo, se você não mede isso há muito tempo, fala assim, eu aumentei o meu LTV, eu aumentei o meu RFV, porém aumentou em quanto? E é bom, é ruim, comparado com o ano passado? Então você vai criando um histórico de comparação e você vai começando a entender que tipos de ações de branding fazem mais sentido pro final do funil. Assim, a gente fala disso constantemente. Existem ali as métricas de sucesso para o marketing, mas isso assim, não deixa de ter uma dificuldade de você medir todas as ações de awareness e de branding se tem um impacto direto naquilo que a gente está medindo. A gente acredita no longo prazo, a gente tenta melhorar cada vez mais os modelos de atribuição de CAC e atribuição de volume, da onde está vindo esse consumidor e quanto está custando trazer esse consumidor. E se às vezes custa caro a aquisição, mas o LTV vale a pena e ele pode até baratear um anúncio de performance no final da funil. Então, assim, são métricas que não são simples e nem óbvias. Assim, se a gente começa a medir com muito tempo, a gente vai melhorando o feedback que a gente dá para o time de marketing. Assim, cara, isso aqui foi muito bom. Não trouxe o impacto imediato, e tem ações que dá para medir o impacto imediato, como você mencionou da ação do evento em loja. Isso é muito legal, a gente faz o evento em loja, você consegue medir
quantas clientes VIP foram, quantas super VIPs e quantos clientes no geral foram. A gente mede taxa de atratividade de vitrine, a gente tem fluxo de corredor do shopping versus o fluxo da loja para ver o quanto a vitrine impactou mais ou menos naquela semana. A gente mede os itens que a gente divulgou com o influenciador X, tiveram aumento de share nos canais. Então, assim, tem várias métricas que a gente consegue medir na hora ali. Fez o evento com a influenciadora, a gente mede o resultado. Mas tem alguns que não, né? A gente, por exemplo, estar presente no camarote da Ken, no carnaval, agora no Rio, né? Foi um investimento grande, que a gente estava lá com a Camila Queiroz, foi um super evento, que não é óbvio, assim, o quanto a gente traz. Teve muito acesso ao site, teve muita entrada de cliente novo na base, etc. Mas o quanto isso vai gerar ao longo do tempo uma receita adicional, só daqui a um tempo que a gente vai conseguir medir e ver se está no caminho mesmo certo. Que durante o evento você meça o tanto de acesso que você teve ao site, não quer dizer que foi um sucesso ou foi um insucesso. Ou foi um insucesso. insucesso. É muito longo, assim. Eu acho que ele é necessário, mas ele é muito difícil de medir. Sim. E a consistência, a relevância e a experiência, até do próprio do time de marketing, o time comercial, é muito importante. Muito. Porque aí você vai melhorando, aperfeiçoando, às vezes você repete, às vezes você faz alguma coisa nova, e você traz um novo e adapta. E você mencionou uma coisa, acho que nos primeiros comentários que você fez, que às vezes a gente gera um desejo no consumidor que ele nem sabia que ele tinha. Uhum. Então, às vezes esse tipo de evento também fica ali no inconsciente do consumidor, e quando ele vê a marca e é impactado de novo, ele vai remeter e vai lembrar daquela ação que ele viu, ele vai falar, de novo, aquela marca. Mesmo que ele não conecte, ele vai se sentir um pouco mais à vontade em navegar na marca. Perfeito. E talvez a gente só veja o resultado, né, um pouco mais no médio prazo, o que, né, não deixa de ser importante, porque se a gente mede só o curto prazo também, a gente pode ficar míope. Mas então, assim... desculpa, pode ir. Imagina. Teve uma coisa que aconteceu, além dessa... duas coisas que me chamaram a atenção, assim. Além da foto com o modelo, por exemplo, a gente teve uma ação de personalização dentro da loja. Então, os clientes, alguns ganhavam, alguns compravam, alguns... enfim, a gente foi classificando de acordo com a segmentação do cliente, mas tinha uma artista lá fazendo customização das peças. Digamos que 90% dos clientes colocaram o logo com a cliente fazendo a customização. Então, elas escreveram Guess, elas colocaram o triângulo, elas mudaram o triângulo, aí nós temos o ponto de interrogação, elas colocaram as iniciais delas ali. Então, olha a conexão com a marca e, assim, olha a importância de fazer isso. Porque elas poderiam olhar só para elas, mas elas estavam pensando na marca. E elas vão levar aquilo para casa e elas vão ficar agindo e revivendo aquilo, assim, no momento todo. Muito bom. Gente, nosso tempo terminou. Foi uma conversa muito rica. Vou passar as últimas palavras primeiro para a Ayla Siqueira, gerente de marketing da Guess Brasil. Ayla, muito obrigado por ter aceito esse convite e compartilhado um pouco dos seus 17 anos de experiência e a sua visão de futuro também nesse mercado de varejo. Obrigado mesmo. Não, obrigada a você, obrigada pela paciência também. São 17 anos de varejo e, digamos, 50 minutos de podcast, tá? Então, foi a minha primeira experiência aqui, mas foi muito importante, espero que tenha contribuído, assim. É muito legal ouvir as percepções de vocês também. Agradeço de verdade, de coração. Espero até a próxima. Boa, teremos outras oportunidades. Daniel Milaré, Chief Brand Officer na John John. Muito obrigado também, Daniel, por ter vindo aqui, ter colaborado com a gente. Tenho certeza que todos esses insights vão ser muito relevantes para quem está nos assistindo. Não, com certeza. Eu acho que esses momentos são legais também, né? As perguntas muito bem feitas e os comentários, e a gente trocar, até faz com que a gente mesmo tenha insights, né? Quando você fala, você raciocina sobre as ações que a gente vem fazendo. Primeiro, assim, a gente para pensar o tanto de coisa que a gente já fez e está fazendo, o tanto de conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, e isso é o mais importante, né? Se não deu certo, vira aprendizado, e o aprendizado tem que ser rápido. E aí também, a gente pensando aqui no que a gente está fazendo, você também começa a ter ideias para o futuro, né? Falar, eu acho que isso aqui é melhor a gente fazer daquilo lá. Então, é bom para todo mundo, é bom para quem está ouvindo, é bom para a gente que está aqui também trocando ideia. É bem interessante o formato. Muito Obrigado bom. Pelo convite. Que isso. Obrigado, Ayla. Prazer. Obrigada. Você me deu uma ideia muito boa, cara, da gente fazer uma sessão sobre erros, né? Você falou aquilo que não deu errado. Vamos vir aqui numa próxima sessão, Aprendizados, né? Aprendizados. Vamos falar dos erros, que eu acho que né, como a gente melhor aprende. É. Muito bom.
Gente, muito obrigado então. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Espero que tenha sido relevante para vocês. Esse é o Customer Expert. Nosso objetivo é sim trazer conteúdo relevante aqui, principalmente entendendo o ponto de vista do consumidor, para depois a gente pensar as estratégias de cada uma das marcas. A gente também está disponível, né, no YouTube, no Spotify, em todos os players, então fiquem à vontade, né, para nos seguir, para acompanhar os próximos episódios, para compartilhar esse conteúdo também, né, para pessoas que vocês acham que vão, né, se beneficiar disso, e também para dar sugestões de temas, né? Fiquem à vontade aí para usar os campos dos comentários, principalmente no YouTube, para nos dar boas ideias. Obrigado a todos que acompanharam até aqui e até a próxima. Tchau!